vencerás, tu nunca falharás, Senhor. És vitorioso na guerra, e na tempestade és minha paz. Os ventos e o mar não podem te enfrentar, Senhor. Força alcançado, tu és meu protetor, refúgio em ti encontrei, meu protetor, força alcançado, tu és meu protetor, refúgio em ti encontrei, meu defensor. Shalom, 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 és a paz. Shalom, shalom, shalom sobre mim. Aleluia! Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui com mais um dia, o nosso devocional, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá na carta de Filipenses. Hoje nós vamos para as cartas de Paulo, eita glória! Filipenses, capítulo 3, gostaria que você abrisse comigo no verso 14, onde diz o seguinte: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E você, está prosseguindo para o alvo? Você tem um alvo? Vamos falar sobre isso nessa manhã gloriosa que Deus nos deu na presença do nosso amigo Espírito Santo. Então vamos lá, essa carta Paulo escreveu aos Filipenses quando ele estava preso. Então olha a circunstância que ele estava. Quando ele escreve, a maioria, na verdade, das suas cartas foram escritas assim, em circunstâncias adversas, em momentos difíceis, em momentos de adversidade, de tribulação, de provação, porque é no momento que nós somos espremidos, esmagados, por onde nós passamos, é no momento que nós passamos pelo deserto, é no momento em que nós estamos ali sendo provados pelo Senhor, são extraídos de nós muitas pérolas, né? Muitos tesouros, é onde é formado o nosso caráter, é onde nós aprendemos a ser gente, não é verdade? Porque quando nós estamos na bonança, quando nós estamos felizes, alegres, com zero problema, o que é muito difícil para todos nós, parece que a impressão que dá é que a gente não precisa assim muito de Deus, não é verdade? A impressão que dá, vai tudo bem, tá tudo bem. Então, é meio que a gente se esquece que existe alguém soberano sobre as nossas vidas, que está dirigindo, direcionando a nossa vida, a minha vida, a sua vida. E a gente meio que fica largadão, fica meio desapercebido, distraído, e é aí que as coisas acontecem. Mas o apóstolo Paulo, ele nos dá muitos ensinamentos aqui, para alcançarmos essa maturidade, essa perfeição que ele fala aqui nessa carta, essa maturidade espiritual. Nós precisamos sim alcançar. Você não sabia? Pois você está sabendo agora. Você está numa caminhada, você está rumo a alcançar um objetivo maior do que todos os seus objetivos aqui nessa terra. Eu te garanto. E você precisa ir se aperfeiçoando, você precisa crescer
nessa fé. E você precisa ficar maduro. Mas, pastora, como é que nós podemos ficar maduros na fé? Como nós podemos alcançar essa perfeição espiritual de Cristo? Primeira coisa que eu queria te dizer, somente nele. É somente através dele e nele que você vai conseguir alcançar essa maturidade. E essa maturidade ela é nos dada pelo Espírito Santo de Deus que vive em mim e vive em você. O apóstolo Paulo, ele perseguia. Nós vamos falar aqui alguns pontos para nós alcançarmos essa maturidade, né? E eu acho incrível o apóstolo Paulo, porque assim, ele diz lá no verso 10 o seguinte: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Meu Deus. Olha, o apóstolo Paulo dizendo: quero conhecer Cristo. Imagina eu e você, se o apóstolo Paulo dizia isso daqui, e se o apóstolo Paulo estava perseguindo a sua maturidade espiritual, imaginem eu e você. Será que nós estamos perseguindo essa maturidade? Tem muita gente que não sabia nem que precisava disso, que precisava alcançar essa maturidade. Vamos para alguns pontos aqui, para que nós possamos aprender com ele e finalmente a gente conseguir atingir. Primeiro, a sua mente deve estar focada no objetivo. A mente de Paulo, ela era focada no objetivo. Ele tinha um plano, ele tinha um objetivo que era o céu, que era trazer o evangelho enquanto estava aqui nessa terra para o maior número de pessoas possíveis, porque ele mesmo fala lá no verso 6 que quanto ele vem ali dando, né, uma descrição de si. Ele fala que ele foi circuncidado, que ele pertencia ao povo de Israel, que ele vinha da tribo de Benjamim, portanto, ele era um verdadeiro hebreu. E aí ele fala que quanto à lei, ele era fariseu, e quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja. E ele, quanto ao zelo também, ele era, quanto à justiça, ele era irrepreensível. Lá no verso 6, vocês vão encontrar o que eu estou falando. Irrepreensível. Então, pensem que Paulo, tendo este perfil, né? Ele falou, não posso fazer menos. Eu não posso fazer menos pelo meu Senhor, que eu acabo de conhecer. Se antes eu persegui, agora eu vou ganhar muito mais almas para Jesus. Eu vou ganhar muito mais, eu vou fazer muito mais. Se antes você era do mundo, você fazia coisas extraordinárias no mundo, pois agora você tem que fazer o dobro para o Senhor. É o dobro para o Senhor. Você não pode fazer menos, você não pode aceitar menos, você tem que ser como o apóstolo Paulo, você tem que perseguir a sua salvação, você tem que perseguir a sua maturidade em Cristo Jesus. Você não pode continuar criança para sempre. A palavra de Deus fala que antes nós éramos meninos, pensávamos como meninos, mas agora não, nós temos que pensar como adultos, como pessoas maduras na nossa fé. Você não pode permanecer do jeito que você está. Ai, meu Deus, ai, qualquer coisinha, qualquer provinha que eu passo, ai, vou largar, vou deixar. Vai deixar o quê? Cristo deixou você? Cristo te abandonou? Não! Ele não te abandonou, foi fiel até a morte, morte de cruz, a morte mais humilhante que existia para a época, que eu acredito que até hoje, ele não te abandonou, ele não te deixou. Agora, qualquer coisinha faz você deixar Cristo. Qualquer coisinha faz você ficar perturbado. Qualquer coisa que você passa, qualquer provação que você passa, você já fica, ai, agora? Você já fica desesperado. Cadê o teu Deus? Ou você não serve um Deus? Me fala que Deus que você anda servindo, que te deixa desesperado por causa de coisas, que te deixa desesperado por causa de tudo, menos por causa da volta de Jesus. Você precisa ser desesperado pela volta de Jesus. Você precisa ser desesperado por Ele, por reencontrá-lo, por vê-lo face a face, assim diz aqui na palavra do Senhor. Igual Moisés não aceitava menos. Senhor, eu vou te mandar um anjo. Não, não aceito anjo. Não quero um anjo, não me mande anjo. Eu não vou se a tua presença não for comigo. Assim tem que ser nós não podemos aceitar menos do que a presença do Senhor.
Esses dias eu estava incomodada, eu falei, Deus, eu experimentei, no nosso primeiro jejum, experimentei o ápice, eu experimentei do Espírito Santo, e aí eu não estava mais conseguindo sentir de novo. Eu falei, não, eu sou viciada no Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu não aceito menos do que aquilo que um dia eu alcancei, do que aquilo que um dia eu vivi com Ele. Você não pode aceitar. Você não pode simplesmente levantar, Senhor, obrigado por esse dia, pegar o teu carro e sair, o ônibus e ir para o seu trabalho. Você não pode aceitar isso, você tem que viver na presença, você tem que entender. Você precisa desejar, você precisa querer, você precisa sentir, igual o pastor sempre nos ensina. Você precisa querer estar na presença dele, tem que ser por amor. Ele não aceita menos. Ele não aceita qualquer coisa, porque ele não te deu qualquer coisa. Mas bora lá para o foco aqui. O que nós precisamos fazer, então, para alcançar isso, meu Deus do céu? Porque é desesperador, não sei se é para você, mas para mim é desesperador não ter, é cada vez mais. A gente precisa dele, mais da presença dele. Então, a sua mente precisa estar focada no objetivo. Qual é o teu objetivo? O que você está colocando como primazia na tua vida hoje? É o teu relacionamento com o Senhor? O que é que você tem feito? O que é que você está colocando na frente do Senhor? Cadê o teu objetivo? Paulo admitiu que ainda não havia alcançado a perfeição espiritual. Se ele admitiu isso, imagina eu e você. Imagina eu e você. Mas no verso 12, ele declarava que ele buscava, ele se esforçava para alcançar. Ele estabeleceu o objetivo, né, de obter a perfeição no Espírito Santo, a perfeição espiritual, que isso só pode ser possível em Cristo Jesus, é só através do Espírito Santo. Você tem se esforçado para alcançar, você tem se esforçado para permanecer na presença, porque mais do que alcançar, é permanecer na presença. Ponto 2, você precisa prosseguir no seu objetivo. Prossigo para o alvo, verso 14, foi o que nós lemos aqui. Prossigo para o alvo. Esse termo, traduzido no original, a palavra é perseguir. Você está perseguindo? Você está perseguindo o teu alvo? O que você tem feito? O que você anda perseguindo que não é o alvo? O que você tem feito? Quais são os teus objetivos? Quais são as conquistas que você vem almejando diante do Senhor? Terceiro ponto, nós precisamos concentrar neste objetivo. Tem gente que começa uma coisa e não consegue terminar porque não se concentra. Não tem foco. Ela tem foco em qualquer coisa, menos nas coisas de Deus. Já reparou isso? Ah, eu não consigo. Você não conseguiu por quê? Eu vou te dizer porque você não conseguiu. Você tirou os olhos da cruz, você tirou os olhos de Jesus Cristo, você tirou os olhos do objetivo, você não se concentrou, você ficou distraído. E quando a gente fica distraído, nós somos presas fáceis nas garras de Satanás. E eu vou dizer para você aqui nessa manhã, não se distraia. Qual é o teu objetivo? Persista, prossiga, concentre-se no seu objetivo. Amém? Outra coisa que eu queria dizer para você, esqueça o passado. Esqueça as suas lutas, esqueça as suas perdas, esqueça até as suas vitórias. Paulo, ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Isaías 43:18 também, esqueçam o que se foi no passado. Eis que farei um caminho novo no deserto para você passar. Esquece. Tem gente que fica preso no passado, fica preso até nas vitórias que teve, já foi. Deus tem coisa nova para você, vitória nova. Amém? E você tá lá preso, se lembrando. Sabe gente saudosista, que não consegue esquecer o que passou, não consegue, não esquece as lembranças dos problemas, das derrotas, das vitórias que viveu. Poxa vida, você fica aí. O Paulo sabia que se ele olhasse para trás, ele ia perder velocidade, ele era como uma atleta. Na verdade, ele se baseava, né? Ele se comparava com um atleta. Ele estava numa corrida e se ele olhasse para trás, ele ia perder velocidade, ele ia perder a disputa. E por fim, olhe o que está à sua frente. O que está diante de ti? Paulo falava, avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, verso 13 e 14.
Como eu disse, ele se comparava com um corredor. E como corredor que se aproxima do último quilômetro da corrida, Paulo canalizou todas as suas energias. Ele olhou para frente, ele olhou com entusiasmo, com expectativa da vitória que o aguardava. Por isso que ele dizia: se eu viver, amém, se eu morrer, lucro. Porque para ele, querido, ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia o que esperava ele. Né? Então, assim, como ser humano, a gente não faz nem ideia do que nos espera lá no céu, mas a gente sabe que é algo extraordinário, que é algo maravilhoso. E Paulo era assim, é sempre com entusiasmo e expectativa, ele não ficava olhando. E olha que ele passou por problema, é naufrágio, é açoite, foi morto. Tudo, gente, tudo acontecia com Paulo, porque na medida que ele acabou com os cristãos, ele também se entregou neste propósito, ele se entregou nessa vida e nessa batalha aqui de buscar a sua maturidade espiritual, porque ele sabia que só assim ele ia alcançar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Eu te convido hoje, aqui, nessa manhã, a você alcançar a tua vitória. Tem coisa grande te esperando, tem coisas grandes que estão esperando pelo seu posicionamento diante do Senhor. É isso mesmo que você está ouvindo. Você precisa persistir, buscar, esquecer o passado, olhar para frente. Para de ficar olhando, ai, nossa, mas eu falhei com o Senhor tal disso. É Satanás que está falando para você. Você falhou, já pediu perdão, já era, bola para frente. Satanás que fica atrás de você, falando, te lembrando das coisas que você falhou com o Senhor. Todos nós falhamos. E aí, por isso, tu vai parar? Tu vai ficar aí, nesse marasmo? Sabe? Não dá, gente. Prossigo para o alto, concentre-se. Não se distraia. Amém? Essa é a palavra para você no dia de hoje. Força alcançado tu és, meu protetor, refúgio em ti encontrei, meu defensor, Shalom, Shalom, Shalom. És a paz, Shalom, 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 sobre mim. Fica aí mais um pouquinho, eu quero orar pela sua vida, amém? Pai, nós te damos graça, Senhor, nesse dia, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse momento, mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua presença, Senhor, com essas pessoas, teus filhos amados. Senhor, que o Senhor venha nos dar capacidade, que o Senhor venha nos dar a maturidade que nós necessitamos, Senhor, para alcançarmos a coroa da vitória que nos aguarda. Nós temos um alvo, nosso alvo é Cristo Jesus. E nós, Senhor, não permita que a gente se distraia ao longo dessa caminhada. Nós te louvamos nessa manhã. Eu peço pela vida de cada um que está me assistindo aqui, através desses canais, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a vida deles. Eu libero uma palavra de bênção e de vitória sobre a vida dos meus irmãos. Assim eu te louvo e te agradeço por mais esse dia, mais esse devocional em nome de Jesus. Amém? Para você que está aí nos assistindo ao vivo, eu peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que essas pessoas possam também ser alcançadas por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. A palavra é maravilhosa, amém? Eu peço que você curta também esse vídeo e que você possa nos ajudar a alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Um grande beijo no seu coração. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.